E aí pessoal, tudo bem? A paz do Senhor a todos. Eu sou o pastor Antônio Júnior e hoje eu estou aqui novamente para orar pela sua vida, para abençoar o seu dia, para nós meditarmos juntos na palavra de Deus e orarmos juntos também nessa grande corrente de oração que tem se espalhado por todo o Brasil. Pessoas de fora do Brasil também têm orado junto conosco e eu fico muito feliz, irmãos, porque há muitos anos atrás Deus me deu uma palavra de que na internet Ele iria alcançar muitas pessoas através da minha vida. Hoje, quando eu olho para você, quando eu vejo o seu comentário aqui, eu vejo que Deus é fiel em todas as suas promessas. Saiba que nada foge do controle de Deus. Você que tem passado por lutas, por provações, você que precisa de um milagre. Meu irmão, nunca deixe de confiar nos propósitos, em tudo aquilo que Deus faz na sua vida. Mesmo as coisas ruins que parecem que deram errado, ou que você tomou decisões erradas realmente e você colheu as consequências, tudo isso está debaixo do propósito de Deus. E a Bíblia diz no livro de Eclesiastes que existe um propósito para tudo debaixo do céu. Ou seja, enquanto estivermos aqui nesta vida, tudo tem um propósito. Mesmo que pareça que para você não fez sentido, lá na frente você vai entender. A Bíblia diz no livro de Romanos, capítulo 8, que Deus faz com que todas as coisas contribuam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito. E é interessante que não é na vida de qualquer pessoa que Deus faz as coisas cooperarem para o bem, mas é na vida daquele que ama a Deus e que foi chamado segundo o seu propósito. Ou seja, a pessoa que entregou a sua vida para Jesus, no exato momento em que ela reconheceu Jesus como seu Senhor e Salvador, a Bíblia diz que naquele momento os seus pecados são perdoados. Porque se você crê que Jesus morreu na cruz pelos seus pecados e que Ele ressuscitou, e você naquele momento confessa Jesus com a sua boca, naquele momento Deus Ele te dá uma nova vida. É uma vida novinha em folha. Deus não pega uma vida que estava toda bagunçada, estraçalhada e faz uma vida nova, tirando daquilo ali, como se fosse um copo amassado, um copo de plástico amassado que Deus vai lá e desamassa. Não, Deus te dá um novo copo, uma nova vida. Lá em 2 Coríntios capítulo 5, o versículo 17, diz que aqueles que estão em Cristo, nova criatura são, as coisas antigas já se passaram e eis que tudo se fez novo. Então, o que eu quero falar com você hoje é exatamente sobre isso, sobre como nós podemos vencer o passado e começarmos essa nova vida com Cristo. Amém? Eu não sei se você já se inscreveu aqui no meu canal. Você que ainda não é inscrito, clique no botão abaixo do vídeo, inscrever-se. Do lado vai aparecer um sininho. É muito importante, viu, irmãos? Vocês ativarem esse sininho e selecionar a opção todas, porque assim você não fica de fora dos vídeos que eu colocar aqui, tá bom? E como eu disse nessa passagem, está escrito que as coisas antigas já se passaram. Só que muitas vezes a gente tem uma compreensão errada desta passagem. Nós achamos que quando convertemos, nós esquecemos o nosso passado. As coisas antigas, elas não fazem mais parte de nós. Mas de certa forma isso é verdade, viu, irmãos? Nós começamos uma nova trajetória, mas as lembranças do passado, as experiências que você teve, tudo vai influenciar sim na sua vida de hoje. Se você não souber lidar com essas coisas do passado, aquilo tudo vai te prejudicar na sua vida hoje, tá certo? Tem pessoas que tiveram um passado no qual elas eram muito mundanas, muito promíscuas, muito voltadas para a carnalidade, e quando elas se convertem, elas percebem que elas nasceram de novo espiritualmente, ou seja, tudo se fez novo espiritualmente, mas na carne ainda ficam aquelas marcas. Então, é hora da gente renunciar às coisas que ficaram para trás, tá bom? É hora da gente renunciar ao passado, ainda que a gente lembre do que aconteceu. Deus é poderoso para curar nossas feridas, de forma que fique somente uma cicatriz. E quando você olhar para essa cicatriz, você vai apenas lembrar do livramento que Deus te deu, da onde que Deus te tirou. Amém? Eu me lembro de muitas coisas que eu fiz lá atrás, quando eu nem era convertido. E muitas vezes o diabo ele vem tentando colocar essas coisas na minha mente. Pecados que eu já tinha vencido, às vezes pensamentos errados, mundanos, e ele começa a trazer. Então um sinal claro de que você está sofrendo um ataque espiritual é que você está querendo voltar àqueles pecadinhos que você cometia antes, aquelas amizades que você tinha antes. Então vigie muito, tá bom?
Então, como eu disse, quando nós nos convertemos, todas as coisas se fazem novas espiritualmente, mas na sua carne, talvez você vai pagar um preço maior. Uma pessoa que, por exemplo, não conhecia Jesus e ela se deitava cada hora com um parceiro ou com uma parceira, quando ela se converte, ela vai se lembrar daquilo tudo, não tem como esquecer, mas ela vai ter um trabalho dobrado, porque agora ela já sabe o caminho do pecado, ela já sabe como fazer aquele ato, então agora ela precisa vigiar muito mais. Eu me lembro que quando eu ainda não era convertido, né, obviamente, como qualquer outro jovem, eu me envolvi muito com pornografia, mas eu me converti e eu tomei a decisão, eu não vou deixar que o meu passado me influencie mais. Agora eu sou de Cristo, agora eu quero uma vida de santidade. E eu tive que tomar decisões radicais, viu, irmãos? Muitas vezes nós temos que tomar atitudes radicais, porque se nós deixarmos o pecado ir entrando aos poucos na nossa vida, aquilo vai nos destruir. Então, eu quero ler para vocês uma passagem que o apóstolo Paulo fala exatamente sobre isso. Está lá no livro de Filipenses, Filipenses capítulo 3, o versículo 13. Olha o que ele disse. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Amém? Aqui o apóstolo Paulo, ele disse algo muito importante. Ele disse assim, olha, eu não alcancei ainda toda a maturidade, toda a santidade que eu gostaria, eu não mudei de vida como eu gostaria, ainda tem muita coisa a ser feita, eu estou em obras, né, vamos assim dizer. Mas ele disse, uma coisa eu tomei decisão, eu vou ignorar tudo que ficou para trás. Quando ele falou ali que ele vai esquecer do passado, não é esquecer, mas é ignorar, é não dar bola mais para aquilo. Então, ele tomou a decisão de se esquecer das coisas que ficaram para trás e avançar para o chamado, para a vocação, para cumprir o propósito de Deus na vida dele. Amém? Então você tem que tomar essa decisão, porque senão o passado vai estar sempre voltando aí na sua mente, na sua vida. E se você não romper com essas coisas, você não vai conseguir cumprir o chamado de Deus. E em vários momentos na vida de Paulo, nós percebemos que ele sempre lutava contra isso. Ele chegou até mesmo a dizer, olha irmãos, aquilo que eu quero fazer de bom, muitas vezes eu não consigo, mas o mal está sempre diante de mim. Eu estou sempre praticando aquilo que é coisas do meu passado. Mas ele disse, mas graças a Deus, por meio de Jesus Cristo, que eu tenho vitória, eu tenho conseguido alcançar a vitória. Mas ele não deixou de confessar a sua fraqueza. E em vários momentos Paulo disse, olha, eu sou o pior dos pecadores, eu sou falho, eu já errei muito na vida. E é normal que ele se sentisse assim, irmãos, porque Paulo, quando ele era do mundo, quando ele não conhecia Jesus, ele matava os cristãos. As pessoas que começavam a seguir Jesus, Paulo perseguia, ele arrastava as pessoas para a rua e matava aquelas pessoas. Imagina o quanto isso foi forte na mentalidade deles, irmão, na mentalidade dele. Imagina o quanto o diabo lançou acusação contra ele, dizendo que ele era pecador demais, que Deus não poderia mudar a história dele. Por isso Paulo precisou lutar muito mais do que uma pessoa que nunca cometeu um homicídio. Então, irmãos, vamos aprender essa lição hoje. As coisas antigas já se passaram espiritualmente. É lógico que você agora não vai fazer as mesmas coisas, mas você vai ter que lutar, talvez em níveis diferentes, de acordo com aquilo que você fez lá atrás. Tem pessoas que nunca conheceram o sexo, por exemplo, e agora eles têm mais facilidade em se guardar para o casamento. Aconteceu isso comigo. Eu me converti com 18 anos, eu ainda era virgem, e eu me casei com 28 anos virgem, a minha esposa também. Mas eu percebi que muitos amigos meus, muitas pessoas da igreja, não conseguiam esperar pelo casamento. Elas não conseguiam se guardar porque já tinham experimentado uma vez, 2, 10, com várias pessoas. Então realmente a luta é muito maior, tá bom? Eu quero ler mais uma passagem. Desta vez está lá em Hebreus capítulo 12. Preste muita atenção e logo nós já vamos orar, tá certo? Hebreus capítulo 12, o versículo 1, o 2 e o 3. Olha o que diz. Irmãos, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus,
autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não cansem nem se desanimem. Amém? Então aqui o escritor de Hebreus ele disse o seguinte: nós devemos nos livrar não somente do pecado, mas dos embaraços desta vida. Irmãos, é muito fácil a gente identificar aquilo que é prejudicial para nós, aquilo que é pecado ou não, mas é muito difícil nós identificarmos aquilo que tem sido um embaraço na nossa vida. Talvez o embaraço não é um pecado, talvez o embaraço é um relacionamento que você tem, é uma pessoa que convive com você, talvez aquilo está te atrapalhando, talvez uma amizade. Então, nós precisamos abrir mão do pecado e abrir mão daquilo que é o embaraço. Tem coisas que não são pecado, mas não convém. Amém? A Bíblia diz: todas as coisas são lícitas, mas nem tudo me convém. E não podemos deixar que nada nos escravize novamente. E aí ele diz o seguinte: a única forma de você vencer isso, olhando para o autor e consumador da sua fé, que é Jesus Cristo. Sabe o que isso significa? Significa que é com Jesus que a sua fé começa. Você deu o primeiro passo, você começou na caminhada com Cristo, mas é com Jesus que a sua fé é aperfeiçoada. Então, Ele é o autor e Ele é o consumador da sua fé. Você que hoje se sente sujo, pecador, você cometeu besteira, mesmo depois de conhecer a palavra, eu tenho uma ótima notícia para você. Existe um advogado junto ao Pai, que é Jesus Cristo. Amém? Ele suportou, irmãos, todo tipo de tentação e Ele não caiu. Ele é o único que pode te tirar dessa situação. Ele é o único que pode te ajudar a vencer as provações dessa vida e as tentações da carne. Amém? Então, nós não devemos nos desanimar nem nos cansarmos de lutar contra o pecado. Eu sei que você que está passando por isso hoje, você sofre, porque realmente, irmãos, é difícil. Não vou falar que é fácil. Demora-se uma vida inteira para nós termos um caráter transformado por Cristo. Então é preciso perseverança, é preciso renunciar muitas coisas, ainda que aquilo venha trazer um sofrimento, uma dor. A Bíblia mostra que na vida de Abraão, uma vez ele tomou uma decisão pela carne, ele não agiu pela fé. E a sua esposa, Sara, ela viu que ela não podia dar filhos para Abraão, sendo que Deus já tinha falado para Abraão que ele seria pai de multidões. Então ele olhou as circunstâncias, ele olhou para os problemas e não tinha saída. Aos seus olhos, mas aos olhos de Deus, sempre existe um escape, uma saída. Amém? Então, Abraão, E uma coisa que eu esqueci de te falar, né? A Bíblia diz que sempre quando nós somos tentados, sempre existe um escape. Então Deus ele não vai permitir uma tentação que você não consiga sair daquilo ali. E Abraão ele foi tentado. E naquele momento que ele foi tentado, ele se deitou vamos dizer, com assinatura, né? A esposa dele falou: pode fazer isso, pode se deitar com a nossa serva, porque ela vai poder te dar filhos. Então, irmãos, Abraão ele cedeu àquela tentação. Ele não resistiu, ele olhou as circunstâncias, não via saída. E quando ele se deitou com aquela mulher, ela gerou um filho para ele chamado Ismael. Só que não era o filho da promessa. Deus tinha para Abraão um filho com a sua própria esposa, Sara, porque o milagre seria completo. Deus disse que ele seria pai de multidões e mesmo a sua esposa sendo estéril, ela no tempo certo daria um filho a ele. Então naquele momento, aquele menino cresceu, Ismael cresceu. Só que quando Abraão teve um filho, enfim, com a sua esposa e nasceu Isaque, aquela serva se sentiu enciumada. Ela achava que ela era herdeira da promessa. Então o filho dela começou a ser um empecilho. E a Bíblia diz então que Abraão, com o coração muito pesado, muito pesaroso, ele teve que abrir mão de Israel. Então Abraão ele teve que abrir mão daquilo que foi gerado no pecado. Meus irmãos, realmente renunciar às obras da carne não é fácil. Assim como Abraão sentiu uma dor no coração, tendo que mandar o seu filho embora, é lógico que Deus ainda fez o bem, né? Deus trouxe promessa para aquele filho, mas foi muito difícil para Abraão, porque era filho dele, né? Então, essa é a consequência do pecado. Cada vez fica mais difícil suportar, resistir, se você for dando espaço para ele. E depois
você tem que fazer um corte na sua vida, você tem que abrir mão de tudo isso, porque senão aquilo vai te matar. Ou você mata o pecado ou o pecado te mata. Então é uma luta, irmãos, da nossa carne contra o Espírito. E o Espírito nosso, ele nasceu de novo, então ele quer as coisas de Deus. E é por isso que nós vamos orar agora, nós vamos fortalecer o Espírito, amém? Eu sinto aqui no meu coração que tem muitas pessoas precisando fortalecer o seu coração, a sua fé no Senhor. Então, se você puder, feche os seus olhos e vamos orar agora. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós estamos aqui na Tua presença. Pai, nós ouvimos aqui a Tua palavra, nós vimos que não adianta andarmos com o Senhor e andarmos com o pecado. Não adianta nos assentarmos na mesa com o Senhor e convidarmos o inimigo para sentar na mesa. Não adianta. Senhor, a Tua palavra diz que o Senhor é um Deus zeloso. O Espírito Santo tem ciúme de nós. Então, Senhor, eu já te agradeço e eu te peço. Nos ajude, Senhor, a vencer as tentações. Nos ajude a renunciar àquilo que ficou para trás. Nos ajude, meu Pai, a vencer as tentações que vêm na nossa frente, que são tão difíceis, meu Pai. E mesmo se a gente cair um dia, meu Pai, a Tua palavra diz que se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo. Ó Jesus, eu te peço, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, Senhor. Quantas vezes nós temos errado, nós temos nos afastado de Ti, Senhor. Nós precisamos, Jesus, do milagre, da cura. Jesus, entra na nossa vida agora, Jesus. Tira, Senhor, todo o medo, toda a preocupação. Essa pessoa que está ansiosa, Pai, se sentindo culpada, ela acha que não tem mais solução para ela, mas Jesus, o Senhor derramou o Teu sangue justamente pelos pecadores, pelos doentes, porque o Senhor disse, o Senhor mesmo disse que os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ó Jesus, eu te peço agora que o Senhor possa nos perdoar, sarar nossas feridas, cura, Senhor, a nossa alma e que a cada dia nós possamos nos firmar ainda mais na Tua presença. Ó Jesus, só o Senhor pode nos socorrer nesse momento. Ó Espírito Santo, nós te pedimos perdão, porque muitas vezes nós não ouvimos a Tua voz. Pelo contrário, nós tapamos os nossos ouvidos, porque queríamos fazer do nosso jeito, da nossa maneira, do nosso tempo e na nossa força, e acabamos quebrando a cara. Ó Espírito Santo, que o Senhor continue falando conosco. Sempre fale conosco, Senhor, porque é a Tua voz que nos acalma, é a Tua voz que nos direciona, é a Tua voz que nos aponta para Jesus. E é por isso que nós te pedimos, continue conosco, Senhor, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, irmãos? Eu fico muito feliz aqui de orar junto com vocês. Eu desejo que Deus faça uma obra completa e a Bíblia diz que o Senhor é fiel para completar a boa obra que começou na nossa vida. Amém? Eu desejo que Deus te abençoe, que Deus te prospere muito. E agora eu quero te pedir um grande favor. Envie nos grupos de WhatsApp. Vamos espalhar a palavra de Deus. Há tantas pessoas hoje precisando de uma mensagem, de um encorajamento. E você pode ser um instrumento de Deus. Não fique pensando assim, eu nem sei se eu tenho um chamado de Deus. Meus irmãos, lá em 2 Coríntios capítulo 5, diz que todos nós recebemos o chamado da reconciliação. Nós temos o ministério da reconciliação, no qual Deus traz as pessoas para a presença dele através de nós. Então esse é um privilégio muito grande que você tem, que eu tenho. E basta que você faça a sua parte. Envie essa oração, essa mensagem. Sempre que eu colocar um vídeo novo, tudo baseado na palavra de Deus, você pode ser usado pelo Senhor. Amém? Que Deus te abençoe poderosamente e eu te espero então no próximo vídeo. Um grande abraço.